de Raimundo Francisco Bernardes. Raimundo é uma pessoa muito especial. A organização desse evento se deve a uma conversa que começou no programa de neurobiologia e se espalhou mais do que pólvora. Nós tivemos uma conversa, houve um e-mail viral de alta virulência que falava que nós queríamos homenagear uma pessoa muito especial. Bom, eu nunca participei de uma coisa que tivesse uma atividade tão aglutinadora e tão participativa quanto essa. Nós começamos o e-mail com 3 pessoas, Elisa, Eliane e Aglai. E no segundo e-mail, nós já tínhamos 40 pessoas. E eu disse que ia apresentar alguma coisa ao Conselho Deliberativo do Instituto de Biofísica com o objetivo de ter a autorização de termos uma placa em homenagem ao Raimundo Bernardes neste anfiteatro. Essa placa, essa apresentação foi passada por e-mail e imediatamente surgiram com uma intensidade virulenta muito maior, mais de 100 e-mails. E o resultado dessa atividade participativa é essa apresentação que eu tenho a honra de estar aqui para apresentar. Mas, de longe, ela não é a apresentação de Ricardo Gattage. Ela é a apresentação de Eliane, Elisa, Aglai, Tita, Rosália, Leni, Cecília, Penha, João, Nora, Rafael Linden, Roberto Lente, Patrícia Gardino, entre outros de uma lista que eu não consigo chegar até lá porque eu não escrevi. É uma apresentação bonita porque ela mostra como que Raimundo de fato fez da gente seres humanos melhores. Então aqui está, tributo a Raimundo Bernardes, que tem 50 anos de Instituto de Biofísica, um modelo de ética e sabedoria. Eu vou, na forma que nós tínhamos concebido, nós íamos fazer uma apresentação do Raimundo, e aí eu passaria a palavra ao magnífico reitor, que iria fazer algumas considerações, depois o Carlos Eduardo apresentaria a placa ao Raimundo Bernardes, daria a placa ao Raimundo Bernardes, e o reitor, então, no final, com a Sandra, encerrariam a placa que está nesse auditório. Mas, por sugestão de uma das organizadoras, eu gostaria de passar a palavra ao magnífico reitor, assim eu me recomponho um pouco, porque aí eu já começo a entrar com um pouquinho mais de compostura. Bom, agora, além da responsabilidade de dizer as palavras certas no momento com
dessa importância para a comunidade do nosso Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, e por consequência para toda a nossa universidade, eu tenho também a responsabilidade de conseguir acalmar o professor Ricardo Gattai. Mas eu vou fazer isso com muita facilidade, porque eu tenho que agradecer ao professor Ricardo Gattai, que ontem me ligou e me deu a oportunidade hoje, ao me relatar o espírito do evento que estaria sendo construído hoje aqui para homenagear o nosso Raimundo Bernard. Portanto, de estar aqui participando desse momento de grande emoção, por tudo que eu pude perceber. Obviamente eu não tinha até aqui o conhecimento, a intimidade, os detalhes da importância que o nosso Raimundo Bernard tem por este instituto, para essa comunidade, e, portanto, fiquei agora consciente e conhecendo as relações, ou percebendo, mais do que conhecendo de fato, mas percebendo de forma intensa e direta a sua relação com o nosso Instituto de Biofísica. E aí, a minha participação aqui tem, obviamente, um caráter formal, que eu acho que foi a ideia do Gattai, garantir com o formalismo da presença do reitor a realização dessa homenagem. Mas eu não tenho muito esse espírito formal e acho que posso me debruçar, e desabrir os meus sentimentos e compartilhar com vocês. Eu, na experiência estando reitor, eu tenho tido a oportunidade de participar de diversos tipos de eventos, cerimônias, mas não há dúvida que aquela que mais nos deixa, e o professor Gattai é um exemplo direto, claro, e neste momento bastante explícito disso, que nos traz mais orgulho, nos enche de emoção, é aquela em que se presta alguma homenagem a alguma das nossas figuras. E aí eu sempre, participando, tenho a natural tendência a entender qual é o porquê, não? O conceito em si da homenagem, por que se homenageia alguém, quais são as características do homenageado, ou se existe um conjunto de características que em si, cartesianamente falando, devido à minha formação, eu busco, tenho esse vício, né? Você deve ter um conjunto de causas, de características que inevitavelmente conduzem a uma homenagem em algum momento. E a clareza meridiana com que vai se construindo essa minha visão da relação entre o homenageado e o homenageante é que, a rigor, o homenageado ele apenas reflete os valores, as expectativas, os anseios, enfim, da comunidade que o homenageia. Simples como isso. Então, eu acho que a homenagem que hoje está sendo prestada ao Raimundo Bernard, a rigor, é uma festa coletiva onde a própria comunidade do nosso Instituto de Biofísica se auto-homenageia na medida em que reflete, a partir da percepção, do reconhecimento que faz ao trabalho
não é só o trabalho que está em jogo, é a personalidade, o perfil, as características, o tipo de comportamento, de figura humana que representa o nosso homenageado, Raimundo Bernardes, que espelha e se identifica com essa visão da sua própria comunidade. Então, parabéns à comunidade do nosso Instituto de Biofísica, o agradecimento reconhecido da nossa universidade por nos dar a oportunidade de prestar essa, diria, singela o tipo de moto que deu origem, que produziu esse evento hoje aqui, mas significativíssimo, o superlativo maior que a gente possa usar, a importância, porque reflete tudo que a comunidade, os professores, os alunos, os pesquisadores que transitaram e transitam hoje aqui pelos corredores labirínticos do nosso Instituto, dos CCS como um todo, né, do qual o nosso Instituto de Biofísica está inserido, almejam, se espelham, adotaram como modelo. Muito obrigado, Raimundo Bernardes. Eu trouxe aqui um singelo também, presente da nossa universidade, que é o nosso plano diretor para que o Raimundo Bernardes também se atualize em relação à sua universidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Levi. E falar nada, porque eu estou realmente muito emocionado. E eu creio que tudo que aconteceu foi iluminado por todas essas pessoas que me ajudaram muito, principalmente o meu doutor Carlos Eduardo e doutor Oswaldo Cruz. Então, eu não tenho condições de falar, mas muita emoção. Me desculpem. Muito obrigado, Bernardes. Raimundo Bernardes é um exemplo que eu gostaria que tivessem 1000 dentro da UFRJ. E eu vou dizer por quê. No próximo slide, que eu acho que sou eu mesmo que... Não, alguma coisa deve funcionar aqui. Opa! Não, pode deixar. Estamos bem. Raimundo receberá uma placa em agradecimento às inúmeras contribuições à neurociência e à inesgotável paciência e sabedoria do grande mestre Raimundo Francisco Bernardes, uma homenagem de seus companheiros e discípulos do Instituto de Biofísica. Eu vou contar um pouquinho da trajetória que eu consegui depreender do Raimundo Bernardes. Eu, quando cheguei no laboratório em 1966, Raimundo já era parte integrante do laboratório. Na verdade, eu, ao chegar, encontrei Yance, Aglai e Raimundo conversando, e o Raimundo fazendo aquele cafezinho que era típico. As pessoas chegavam e o cafezinho já estava pronto, as coisas já estavam todas funcionando, a histologia já estava funcionando.
a fotografia já estava funcionando, e assim que o laboratório funcionava. Mas essa trajetória começa de uma forma muito engraçada. Natural de Santa Bárbara, Minas Gerais, nascido em 1º de maio de 24, veio para o Rio de Janeiro em 1937. E ele veio para trabalhar num armazém. E lá, ao trabalhar, começou a fazer as atividades todas. Ele fazia a contabilidade, ele vendia, ele fazia o relacionamento, fazia as compras. E a dona Anádia Melo Franco, que conhecia o Raimundo desde Santa Bárbara, soube da desenvoltura do menino que estava lá no armazém e falou: Carlinhos, talvez você precise de alguém para te ajudar no laboratório. E catou o moço que tinha acabado de servir o Exército, em 1942, e trouxe para o Instituto de Biofísica. Aqui ele está, em 49, ele já havia se casado com Dona Mariana, que está aqui nos prestigiando hoje, e em 60 ele teve os filhos Carlos e Denise, que também estão aqui nos prestigiando, e em 90 nasceu a nossa querida Thaís, que hoje eu a conheci, que é uma das nossas estudantes de doutorado da pós-graduação de Fisiologia. Então, não é por isso que, não é essa contribuição do Raimundo Bernardes que merece, só por isso ele já merecia ser homenageado. Só que nessa brincadeira de montar uma apresentação, entre eu e Elisa, nós entramos no PubMed. E ao entrar no PubMed, só assim, não, vamos ver o que tem do Raimundo Bernardes, Bernardes RF. E aí, apareceram 16 trabalhos publicados do Raimundo Bernardes. Aí eu falei assim, peraí, Raimundo Bernardes tem 16 trabalhos publicados. Será que o látis dele não é melhor do que de muitos outros pesquisadores? Aí nós começamos a olhar essa trajetória que tem o Carlos Chagas trazendo ele na biofísica em 53 e num evento já mais tardio na Faculdade de Medicina, aqui a dona Anádia Melo Franco dando ao mestre Raimundo Bernardes uma insígnia, uma medalha. Eu não sei os detalhes da medalha, mas está lá ao final, eu vejo Lauro Solero e outros membros da Faculdade de Medicina na congregação. Ele começou a trabalhar com o meu mestre e amigo, que também nos prestigia hoje, Carlos Eduardo Guilherme de Rocha Miranda, em 1953. Depois de ter passado algum tempo registrando peixe elétrico com o Dr. Carlos Chagas. Com o Carlos Eduardo, ele começou a fazer as coisas na histologia e logo depois da associação ou da vinda do Eduardo de Manguinhos para a biofísica, eles decidiram que o mestre Bernardes merecia fazer um aperfeiçoamento. Então, ele começou no laboratório dos Eduardos e foi responsável pela fotografia, histologia e eletrofisiologia. Significa que ele não só pegava o gambá pelo rabo, anestesiava, botava em cima da mesa e quando os pesquisadores chegavam, o gambá já estava lá, pronto e com a craniotomia feita, pronto para ser registrado.
Aqui estão o meu mestre e amigo Eduardo Oswaldo Cruz à esquerda e a versão jovem do professor Carlos Eduardo à direita. É muito gozado porque pelas fotografias não dá para decidir se o Raimundo envelhece ou não. Ele e as meninas não envelhecem. Em 1955, Raimundo Bernardes sai e vai fazer um estágio de um ano no Instituto Maré, em Paris, com a Madame Fessard. O Instituto Maré, eu botei a fotografia, os Birds de Etienne Jules Maré, foi o sujeito que, na verdade, inventou o cinema moderno, né? E onde foi criado o instituto de onde surgiu La Précision Cinématographique. E a gente tinha no laboratório os aparelhos estereotáxicos da La Précision Cinématographique e eu nunca sabia de onde é que vinha. Só nessa pesquisa de onde é que passou o Raimundo Bernardes que eu consegui saber das coisas. Mas nós achamos um depoimento da Madame Fessard que mostra muito da qualidade da ciência que se fazia na biofísica em 53 e 54. Então ela estava falando dos registros microfisiológicos feitos no núcleo do comando bulbar, e nós selecionamos uma frase que eu queria só ler essa parte final, em que e no Rio, em 1953 e 54, onde eu fui ajudado por um pesquisador jovem, Carlos Eduardo Guilherme de Rocha Miranda, e um talentoso técnico, Raimundo Bernardes, que usando uma microforja fez os microeletródos, os melhores microeletródos que eu já usei na minha vida. Isso, falado pela Madame Fessard, diz um pouquinho do que foi o talento de Raimundo Bernardes. Além da elegância. Aqui à direita, Raimundo Bernardes está no Petit Palais, passeando lá com toda a elegância. Em 1973, Eliane Volchan já estava no laboratório, era uma IPA, era, na verdade, uma estudante de iniciação científica e não foi chamada para essa foto. Pela parte que me toca, eu peço desculpas, mas essa foto mostra Eduardo, Leni, Aglai, Carlos Eduardo, Raimundo, eu, Franklin, Janora, Gaziri, Rocco Bombardieri, Thaís, Roberto Brasil, Rafael Linden, numa versão linda, Roberto Lente e Camilo. Já mais tarde, vindo para o fundão, neste anfiteatro, foi tirada esta foto. Em 1975, quando o laboratório foi dividido, o laboratório de Eduardo foi dividido em laboratório de Neurobiologia 1 e Neurobiologia 2, e Raimundo, como sempre, está lá junto da Leni. E eu não vou falar de todas as pessoas, porque alguns deles já se foram e realmente eram pessoas muito amigas. Mas a gente vê a versão que o Raimundo não mudou nada
E nem as moças. Só eu que já fiquei com as barbas todas brancas. Mas essa imutabilidade continua, porque você vê à sua esquerda aquele moço que se chama Edil, que parece que se transformou hoje numa pessoa bem maior. A Malu que está ali em cima, e depois nós vamos vendo o Ari Ramoa, a Eliane Volchan, Raimundo, a Vânia, o Jorge, aqui embaixo o Babinho, a Patrícia, a Nora, a Leni e a Rosália. No laboratório de neurobiologia com Carlos Eduardo Rocha Miranda, ele liderou equipes de cirurgia, eletrofisiologia, histologia, histoquímica, microscopia e comportamento. Teve atuação crucial em todas as linhas de pesquisa, além de continuar colaborando em projetos dos novos laboratórios de neurobiologia chefiados por muitos de seus discípulos. Raimundo elaborou e produziu inúmeros aparatos essenciais para o desenvolvimento dos projetos. Na verdade, ele fazia aqueles aparelhinhos que a gente precisava para continuar a registrar. As coisas ficavam difíceis, ele ia lá, fazia uma engenhocazinha, e aquela engenhoca no dia seguinte estava funcionando perfeitamente. Em 1985, Raimundo se forma em biologia e passa a ser técnico de nível superior desta universidade. Aqui ele está com alguém que é muito chegado ao coração dele, e eles estão se divertindo. É a Aglaé Pena Barbosa de Souza. Opa, passou de tempo. Aqui com a querida Leni, quando chegou lá das plagas do norte. Da Califórnia, desculpa. Desculpe, Leni, desculpe. Aqui a Leni veio para o laboratório do Dr. Aristides, e depois nós fomos lá e fizemos um sequestro. Essa turma vai se renovando, e agora já tem a geração do Mário, da Elisa, a Eliane, a Patrícia aqui na frente, Raimundo, Luz Carlos e a Penha lá atrás. E aqui na frente as jovens Penha, Eliane, Raimundo, Patrícia, Rosália, Leia, Narbi e Leni. Esse grupo de pessoas pousou porque eles fizeram um artigo que saiu numa revista famosa. Aí eles falaram assim: não, vamos fazer uma fotografia para aparecer no jornal. E nós pegamos, e está saindo no evento mais importante da UFRJ, que é o aniversário de 90 anos do Raimundo. E o artigo eu já esqueci, era uma coisa sobre o núcleo do trato óptico do gambá. Aqui está o Raimundo com as pessoas. Aquele cafezinho, o cafezinho era imbatível. Então aparecia sempre a Malé, a Malu, e sempre aquele Raimundinho, enquanto ele fazia o café e ia na lâmina tirar as bolinhas das lâminas. Eu não sei se ele sempre ri, porque ele está se divertindo da gente, mas infelizmente a nossa Jurema jurou que estaria aqui, mas de última hora teve que fazer alguma coisa, uma cirurgia dentária, e não pôde pegar o avião.
Mas aqui é a geração mais jovem, nós vemos o Maurício Tecles lá. Maurício está no formal. Maurício, Eliane, esse pessoal não mudam muito. E aqui embaixo tem uma fotografia que eu amo muito, que é a Eliane com os cachos, com os cachos longos. Nesse tempo, ela era chamada de peixinho dourado. E vocês vão ver porque no fim da apresentação. Bom, essa é a única fotografia que eu tenho do tempo que eu fui chefe de departamento. Na verdade, aqui no Instituto eu já fui chefe de departamento, já fui diretor administrativo, não sei o quê, mas algumas fotos eu guardo. Essa é uma delas. Mas nela figura o Raimundo Bernardes, e é uma foto de um time muito, muito importante. É da farmacologia, o nome dela está me fugindo. Simone, Leni, Sérgio Neuswander, Nora, eu, aí... Marcos, Marcelo, Aglai, Patrícia, Helenice, Raimundo, Penha, Cecília, e tem a nossa amiga lá de trás que está escondida ali, a Maíra está escondida, o Jorge atrás, e o Mário, como sempre, mais alto, e o Sérgio Smith escondido lá atrás. Tem alguém aqui na frente que eu não tinha nem reparado. É o Alex. Não, o Sérgio Neuswander já falei. De repente, em todas as fotos que você vê as moças, está o Raimundo. E você vê figuras que não tem aquela barba, aquelas coisas assim. Então, olha lá, José Nilson, Helenice, Raimundo, Nora, Cecília, Mônica, Rafael de Costa, Paulinho e Tibúrcio. Tibúrcio também está de lado, fica difícil de reconhecer. Aqui a figura do nosso querido Pena Franca, coisas que a gente fica até com trava na garganta. Pena Franca, Jurema e Raimundo, Marília Neto, Malu, Dona Leófia e Loi. Algumas fotos aparecem com meio fora de foco, mas as pessoas vinham contribuindo e no final a gente não consegue nem tirar as fotos da apresentação. Então, se você olhar, aparece ali no meio Raimundo Bernardes e ao lado tem a irmã da Carminha, a Luzia, Tita e Nara. Eliane Volchan, Simone. E aqui, na posição típica de Raimundo Bernardes, fazendo aquela histoquímica de precisão junto com a Jurema, e a Tita parecendo que está brincando com eles. Mas essas brincadeiras não são esse ambiente que ele criou para a gente, e nessas brincadeiras ele ensinava bastante. E eu vou só tomar o tempo de vocês para contar uma passagem que mostra. Eu, quando entrei para o laboratório, queria ser médico, né? Eu vinha de Mato Grosso, meu pai era cirurgião abdominal, e eu operava todo, chegava de férias e entrava na cirurgia. Então, quando eu ia terminando minha medicina, eu fui fazer meus estágios no hospital. Só para contar um pouquinho da personalidade e firmeza do Raimundo.
nós fazíamos experiência e eu falei para o Raimundo, olha Raimundo, eu vou chegar amanhã às 9 horas para nós fazermos experimentos. Só que eu tinha um plantão no dia anterior e eu fui para o plantão, peguei uma pessoa que tinha sido levado uma bala uma chumbeira aqui no plexo braquial, eu tive que reconstruir o plexo braquial do cara. Naquele tempo não tinha celular, você estava no centro cirúrgico, eu não consegui voltar. Quando eu cheguei, o Raimundo já tinha pego o animal, voltado para o biotério. E ele chegou e falou assim, aqui neste laboratório as coisas são sérias. E eu falei, o senhor está certo. Botei a minha viola no saco e nunca mais fugiu do meu controle. Mas são esses exemplos, a gente tem que ter limites. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de exemplos. E eu agradeço ao Raimundo de ter talhado a gente e ter feito da gente uma pessoa melhor. Mas esse moço tem muitas contribuições científicas. No Atlas Estereotáxico, o Atlas Estereotáxico só seria possível, eu acho que estou exagerando um pouco, mas Raimundo Bernardes ajudou a fazer a máquina fotográfica com a qual nós fotografamos as pranchas do Atlas Estereotáxico. Depois teve um maluco lá que vos fala, que ficou lá fazendo um enhancement de células uma a uma com um estilete para poder ficar bonito. Mas sem o talento do Raimundo Bernardes, o Atlas, na histologia e na fotografia, isso não seria possível. Nesse outro livro, organizado pelo Roberto Lente, tem 14 artigos com contribuições do Raimundo Bernardes. Além disso, ele tem vários artigos publicados, artigo publicado 1, 2 e 3, num total de 16 artigos publicados, além de ter, em todas as teses de mestrado e doutorado, agradecimentos explícitos que dizem, pelo menos na minha tese, sem a contribuição do Raimundo Bernardes, esta tese não teria sido possível fazer essa tese. Então começa dissertações de mestrado, Roberto Lente, Nora Rokos, Gavrichevski, Picanço Diniz, Eliane Volchan, Lima Silveira, Rosália Mendes Otero, Ari Ramoa, Elisa Carvalho Dias, Cecília Edin, Penha Barradas, João Lacerda Menezes, Cláudia Vargas, Antônio Pereira. E de doutorado, começa em 73 com Rocco Bombardieri, Aglai, Monastério, Gattaz, Leni, Rokos, Lente, Linden, Gavrichevski, Mendes Otero, Volchan, Silvana Lod, Jurema Nazi, Penha Barradas, Santiago Martinez, Antônio Pereira, Cláudia Vargas, João Guedes, Letícia de Oliveira. Essas teses eu olhei uma por uma. E em todas elas tem explicitamente escrito que sem a presença do Raimundo elas não seriam possíveis. Raimundo se aposenta em 2001, mas continua a frequentar o laboratório até 2002. Em 2002 ele me disse, agora eu tenho que cuidar da dona Mariana e de minha neta. E ele cumpriu. Aqui está a fotografia que a gente tem da Thaís quando pequena e o Raimundo preparando lá uma galinha. Mas Raimundo continuou a participar dos eventos. Esse evento é da Academia de Ciências, dos 70 anos do professor Carlos Eduardo Guine de Rocha Miranda, onde nós vemos o professor Lindolfo Carvalho Dias ali, à esquerda, com Elisa, Raimundo,
depois Raimundo e Malu. Um pouco desfocado aqui, professor Carlos Eduardo, Raimundo e Eduardo. E Raimundo e Denise. Tereza no meio ali. Eu fiquei em dúvida. Em 2004, nós decidimos fazer uma comemoração dos 80 anos do Raimundo. O Raimundo ficou igual, mas o resto do pessoal ficou um bagaço. Então, eu não vou falar mais o nome das pessoas, porque fica mais ou menos... Roberto Lente e Rafael Linden nas pontas. Aglai, tá igual. Penha e Edil. Doutoris, Zoca e Raimundo. Thaís, desculpe. Norinha, Leni. A Leni está sempre cortada, mas ela está em muitas fotos. Leni também. Rosália, Raimundo e Serli. Penha, Raimundo, professora Juliana e professora Cecília. E aqui os familiares. E tem umas metidas no meio. Tem a metida aqui, a Aglai, e o professor Carlos Eduardo também no meio da história. Mas os 80 anos, infelizmente, eu estava na FINEP e eu não consegui estar aqui. É fácil. Tudo que eu aprendi em matéria de histologia, eu tenho que agradecer a ele, tá? Que me ensinou com muita dedicação e boa vontade, né? Então, o que eu tenho a dizer é meu muito obrigado, Sr. Raimundo. O senhor foi muito bom para mim. Olha só, o computador é meio lento, eu tenho que esperar um pouquinho, fazer um pouco de coisa, para depois chegar aqui. Porque se for muito rápido, ele não... Tecnologia é assim. Epa, já passou, tá vendo? Ramundão, eu possivelmente não conseguiria falar nada que não já deva ter sido dito 1000 vezes e talvez de forma melhor. Então, não vou me alongar muito, só que saudade, e a única coisa a lamentar é que o convívio entre a gente tenha sido tão curto. Mas quem sabe numa próxima a gente se encontra de novo. Um grande beijo para você. Olha só, Silvana estava toda preparada para vir aqui. Só que vai na piscina, dá um escorregão e vocês vão ver o que aconteceu. Opa! Seu Raimundo, eu não queria ter perdido essa justa e merecida comemoração por nada desse mundo. Mas quis o acaso que ao sair de uma piscina no feriado eu escorregasse e quebrasse meu braço direito. O pessoal que está aí ficou de me manter informada em tempo real sobre tudo que está se passando. Mas eu vou perder a grande chance de ouvir depois da minha pergunta: como vai, seu Raimundo? Agora é melhor. Mas o que eu quero deixar aqui registrado é que o senhor foi um excepcional amigo e um grande professor. Mas não só um professor para o meu doutorado, um professor para a minha vida. Obrigada, seu Raimundo, e parabéns sinceros. Opa! Esse computador está meio triste.
querido mestre Bernardes. De Belém do Pará, mandamos o nosso abraço e o nosso apreço pelo dia de hoje. Queríamos que soubesse que sem nosso tempo com você aí no Instituto, teria sido muito mais difícil prosseguir. Aprendemos quase tudo dos procedimentos experimentais com você. Aprendemos a distinguir o rabo da cabeça do bicho, os vasos do cérebro, a fazer as fotos e as lâminas. Aprendemos que a paciência com os procedimentos era fundamental para garantir excelência nos resultados. De tudo o que sabia, nos emprestou um pouco para levarmos na viagem de volta para casa. Quando chegamos aqui, tínhamos muitas das ferramentas que nos habilitariam a sobreviver sozinhos. Por esse legado, por sua generosidade e bom humor sem limites no dia a dia, vai a nossa gratidão amazônica. Com a admiração de sempre, seu amigo Cristóvão. Roberto Lente estava na França, chegou hoje, mas chegou com 40 graus de febre e me mandou um e-mail de manhã, que eu abri às 10 horas, com essa mensagem, falou assim: dá um jeito e bota na apresentação. E aqui está o jeito. Com grande dor também no coração, deixo de participar presencialmente da homenagem ao seu Raimundo. Aquele que me ensinou a pegar gambás, que eu nunca aprendi, que me salvou do jacaré do Dr. Aristides no coração da Faculdade de Medicina, que me ensinou a fazer microeletródios, craniotomias em gambás e, acima de tudo, que me ensinou a ajudar os outros sem interesse e a respeitar a todos em igualdade de condições, do professor Chagas a um Robertinho que mal começava no laboratório. Roberto Lente. Também não pôde vir por problemas da quimioterapia o nosso amigo Luiz. Esta data merece um feriado nacional. Infelizmente não posso me ausentar de Belém agora, mas mando os meus parabéns efusivos ao mestre Bernardes. Opa! Ele já vai terminar. Nós estamos... Mestre Raimundo, eu queria muito estar presente a essa bela festa, mas, infelizmente e ironicamente, eu estou em Paris e não dá tempo para voltar, de modo que eu vou ter que me contentar com esse vídeo. Eu quero lhe dar os parabéns pelo seu aniversário, desejar toda a felicidade para o senhor, para todos os seus, e dizer mais uma vez, repetir mais uma vez, quão grato eu sou ao senhor por tudo que o senhor fez por mim e por todos os nossos colegas na nossa formação dentro do laboratório, e dizer do privilégio que foi e que é de conviver com uma figura humana como o senhor. Na impossibilidade de lhe dar um abraço pessoalmente, eu vou pedir ao Peixinho Dourado que transmita um grande beijo para o senhor em meu nome e toda a felicidade para o senhor. Bom, Sérgio Nosvander está ali e nós temos um vídeo um pouco longo, mas sincero aqui. Não, mas não. Mestre Raimundo, estamos aqui para saudá-lo nessa ocasião importante que é o seu aniversário de 90 anos, né? E infelizmente nós não vamos poder estar no Rio de Janeiro para apertar sua mão, para dar um abraço, mas a gente queria deixar aqui, eu também expresso nesse vídeo a nossa admiração por você, né?
me lembro com saudades da época na Neurobiologia 2 e como era agradável trabalhar do seu lado durante meu mestrado e meu doutorado. Como eu aprendi muito, como foi importante para mim tê-lo como modelo de ética na ciência, de rigor científico, de excelência naquilo que faz. E eu queria deixar aqui expresso minha gratidão eterna por essa oportunidade e desejar muitos anos de vida, e a gente se vê qualquer hora dessa no Rio de Janeiro. Eu quero dizer que minha passagem pelo Biofísica foi muito curta, mas muito marcante. E uma das coisas que me marcaram foi o carinho, o respeito e a admiração que todos tinham com o senhor, mestre Raimundo. E eu tive a sorte de conhecê-lo, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu lembro bem do senhor. E pude perceber nos poucos contatos que tudo isso que o Antônio falou era uma coisa muito espontânea, muito natural, e que tem a ver com esse processo mágico do aprendizado que uma instituição saudável cientificamente tem entre os mestres e os alunos. Eu queria dizer que todo o Instituto do Cérebro da UFRN, que nós estamos aqui representando, mandando aquele abraço para o senhor, um agradecimento, porque o senhor é um grande brasileiro. Obrigado, mestre. Sérgio, como sempre, ele fez uma das suas interpretações da anatomia de um mestre. É autoexplicativa. E tem o humor que o Sérgio tem. Quem vê a página dele sabe do talento que ele tem. Compaixão, cuidado, ética, humildade, beleza, amizade, alegria, serenidade, sabedoria, precisão e atenção. Ao seu Raimundo, com um imenso abraço, Serginho, Sérgio Noisbanda, Natal, abril 2014. Aí eu paro por aqui. Nós temos um apêndice que tem todas as teses, seus títulos, de onde foram tiradas aquela listagem. Mas estão todos aqui. Começa com a do Roberto Lente e termina com a da Letícia em 2001. Agora eu gostaria de convidar a professora Eliane Volchan para passar o vídeo da família. Acabou a bateria. Antes de clicar, quando eu clicar vai começar. Então,
É um vídeo, então, compacto de uma tarde extremamente agradável que passamos juntos com o Carlos Eduardo, com a Denise e com a Thaís, e conversando bastante sobre as lembranças do senhor, seu Raimundo. Foi muito gostoso. E só para pontuar, a Thaís agora é doutoranda aqui no Estúdio Biofísica, então mais uma alegria o que a gente está celebrando hoje. Eu vou passar para o vídeo. A foto mais novinha do Raimundo é de Paris, não é? Não tem algum outro mais jovem do que ele? Não, só tem esse aqui no exército. Tem uma que ele é vovó bem novos. Ele se casou com quantos anos? Olha, eu sei que com 24 ele já estava casado. Eu acho que mamãe com 22 e ele com 24. E no exército deve ser 18, né? Ah, sim. E vocês sabem quando que ele veio para a Biofísica? A gente ficou com uma informação de 53, 1953. Pode ser? Eu acho mais que ou sim. menos. A gente tem uma informação porque tem no livro da professora Denise Tessar, tem uma passagem em que ela cita ele nominalmente, elogiando ele. Então, que ela em 53. Então, a gente deve ter acha que deve ser por essa época. Exatamente. Então, ele já era casado, não é isso? Já. 53, qual foi a data de nascimento? Papai nasceu em 24. 24, né? De 53, ele estava com 29 anos, não é isso? Ela é iniciação científica e o laboratório era comprido. Tinha o Casa Eduardo era no mesmo laboratório, mas assim, eu cumpri da sala de eletrofisiologia era a última, né? A gente fazia experiência. E dava às 3 horas da tarde, o seu Raimundo fazia um cafezinho, e as pessoas assim, café do seu Raimundo. Café do seu Raimundo. Todo mundo parava. Você sabe que a nossa cabeleireira está lá em casa. E ela fala assim, Kátia, quer café do seu Raimundinho? Claro que eu quero. Até hoje, tá vendo? Até hoje. A gente ficou tentando lembrar assim, dos equipamentos, né, dos aparatos, das coisas que o seu Raimundo fazia, foram tantas. Você não acha que era para construir? É verdade. E eu me lembro que às vezes, né, o Casador, eu não, porque eu sabia que o seu Raimundo ia fazer muito melhor, nem tentava. Mas o Casador ficava assim, não, vamos fazer assim. E às vezes o Casador até reconhecia. Se o Raimundo tá quietinho, né, tá sabendo que ele vai fazer muita coisa. Super rápido. Tipo assim, aquele, sabe aquele olhar? Aquele olhar de... Aí a gente ficava, e pai, nada dava certo. Professor também. No dia seguinte, exatamente, no dia seguinte estava aquela coisa assim, resolvida, pronta. Assim, pra gente, ouvir vocês falando é tão assim, importante porque a gente tem o carinho, o amor de família, né? Então a gente vê ele, a gente acha ele uma pessoa maravilhosa, mas vê pessoas de fora. Quando eu entrei na UF, a primeira pessoa assim, que eu conhecia ele foi o Cláudio Fatia. Eu entrei no laboratório dele. Aí um dia eu comentei com o vovô, conheço ele, garoto, entrou lá no laboratório. E aí quando eu falei, o Cláudio, você é neta do seu Raimundo? Aí me abraçou, assim, e é muito gratificante pra gente, pra ver esse carinho, sabe, das pessoas também. Eu já sei, assim, eu acompanhei, eu ia muito com o papai pro laboratório, e ter a Thaís agora fazendo o que ele fazia, eu até tiro um pouquinho de peso na consciência, porque ele queria que eu fizesse, né? E ele me propôs isso, quando eu estava no 4º ano de medicina, ele perguntou, você vai querer fazer o quê? Você vai querer fazer pesquisa? Eu disse, não, pai, eu gosto de cuidar de pessoas, né? E aí, assim, eu senti que ele ficou um pouquinho meio decepcionado. Não, agora claro que não, porque ele
reconhecer a minha dedicação, e tudo é fruto do que ele sempre passou pra gente. Responsabilidade, comprometimento. Mas assim, quando a Thaís começou a seguir esses passos pra gente, eu fiquei muito feliz. Até apesar de eu querer que ela fizesse medicina também. Mas assim, ela seguir os passos do papai, pra mim, foi muito bom. Muito. Foi uma realização. Podia não ser, mas tendo sido foi tão bom. Pois é, eu falo, eu não sei se porque eu cresci na casa do vovô e da vovó, então eu aprendi muita coisa com ele. Eu sempre perguntava muito, ele tinha muita paciência de me ensinar. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava, mas como um peixe pode ser elétrico, sabe? E ele tentava me ensinar as coisas, me explicar, e eu perguntava muito do que ele fazia, do trabalho dele. Eu sempre gostei muito de saber. Então, eu não sei se isso de alguma forma despertou em mim essa vontade de seguir a pesquisa científica. Então, desde que eu estava terminando o colégio, já comecei. Eu acho que eu quero seguir minha carreira de cientista, porque na verdade a gente não tem muita noção quando é jovem do que é o caminho, né? Mas eu, desde nova, assim, já gostava, já queria. Então, eu aqui agora, né? E depois ele veio para cá, veio pro Rio com 13 anos. Aí foi trabalhar, eu esqueci a foto, tem uma foto do armazém onde ele trabalhava. Os donos do armazém, assim, ele fazia tudo, a contabilidade. Olha, o papai não tinha tanta instrução, né? Ele não tinha nenhuma escolaridade. Não veio mesmo. Mas ele fazia. Ele fazia contabilidade. Eu sou contador, não tem nada a ver com a área de pesquisa, né? E eu não sei se foi nesse tempo, mas ele fez um técnico em elétrica. Foi depois. Foi quando ele passou a trabalhar. Ele fez o técnico em elétrica. Quando ele trabalhava com o Chaco. E quando ele fez 50 anos, é que ele se formou em biólogo, né? Foi em 85, desde 85, né? Quando o papai e a mamãe fizeram 25 anos de casado, vocês que se reuniram deram uma máquina de lavar que funcionou até esse ano. Esse ano eles vão fazer 65 anos de casado. Inacreditável, né? Eu fico muito emocionada, então assim, é difícil falar, o vovô sabe que eu choro à toa, eu sou muito emotiva, mas eu tenho que agradecer tudo o que eu sou hoje em dia em relação à formação de caráter. Muito disso foi vendo a pessoa que ele era, que ele é até hoje. Então, infelizmente, eu não consigo mais vê-lo todo dia como antigamente, mas sempre que eu tô lá, é sempre um aprendizado, seja como pessoa ou como profissional. Ele hoje em dia pergunta sempre, e aí, como é que você tá? Tá trabalhando muito? Então tá bom. Porque ele sempre fala isso. Então ele me ensina muito. Eu só tenho a agradecer, porque é assim, uma emoção. Vocês estarem fazendo isso, eu só tenho a agradecer porque é uma homenagem não só para ele, mas para toda a família. Porque a gente sabe quanto ele gosta de todos da biofísica, quanto ele gosta dessa história dele. Então saber que isso vai fazer ele feliz é muito bom pra gente. De tudo isso, né, que a gente já viveu, nós todos, eu, papai, mamãe, Carlos, Thaís, Rosane, meu marido, todos os amigos que vão estar lá e os que também não estão, né, mas sempre estiveram, né, esse tempo todo, o que podia ser melhor? Papai e mamãe viverem para sempre. Temos muito que aprender ainda. Obrigada a todos, obrigada meu pai por me assistir. Boa tarde a todos. Peço desculpas primeiramente pelo comedimento de minhas palavras, mas o emocional com certeza não está me ajudando nesse momento. Pai, fica difícil expressar a extensão do meu sentimento e o que você representa para mim. Toda a imensa e eterna admiração e gratidão que sinto por você. Mas eu gostaria de declarar, simplesmente, que todas as suas palavras, conselhos, emoções, doações como pai e amigo, foram absorvidos durante todos esses anos e continuam sendo.
uma vez que me influenciam ainda e me favorecem, de uma forma ou de outra, em várias situações do presente. Como homem, posso dizer que você é super inteligente, dedicado, cuidadoso, rigoroso, amável, amigo, íntegro, humilde, sociável. Acho que sim. Não por acaso todas essas pessoas estão aqui hoje para ficar um pouco ao seu lado. Pai, obrigado por tudo, tudo mesmo. Te amo, meu feliz aniversário. Um beijo.
quem sabe quais nós vamos poder merecer. Então, que bom a gente ver o seu Raimundo como exemplo e como luz nas novas gerações. Nós gostaríamos então de convidar a todos. Nós vamos ter um pequeno buffet aqui do lado de fora e um bolo. Vai começar com salgado. Vamos cantar os parabéns no final. Vai ser uma coisa breve, porque tem muita. Nós temos um feriado aí, mas as pessoas têm programação de sair. Vamos cantar parabéns aqui, que aí família, de trabalho, de carinho, de ótimo. Eu achei bom. Ricardo, a apresentação. Ótimo. Ótimo.